Tô aqui sentada trabalhando, tava até tomando um café agora. E aí parei um pouco pra ficar observando o mar. Tô aqui trabalhando com esse barulho das ondas e falei, quero conversar uma coisa com a minha galera lá no Instagram. Quero falar um pouco sobre mentes, né? Sobre o coletivo, sobre mastermind, que alguns autores de mentalidade chamam como se fosse um guia de mentalidade, né? Como que você consegue acessar outros padrões de pensamentos de outras pessoas. Daí eu tava pensando nisso, falei assim, vou conversar com eles sobre isso. Então, esse guia, né, de mente, ele nada mais é do que uma junção de duas ou mais mentes que estão ali cooperando entre si para alcançarem um objetivo em comum. Pode ser mentes de pessoas que você não conhece, por exemplo. Eu estava aqui pensando, eu falei assim, vou conversar com ele sobre isso, porque quando você compreende, tá? Quando você compreende essa junção de mentes, esse mastermind, é um pouco difícil da gente entender, porque isso sai do nosso plano físico, né? E eu não tô nem falando sobre espiritualidade aqui, não é um plano espiritual, é só a gente fica ali naquele plano mental. Quando você consegue entender isso, isso te fornece, por exemplo, a chave do poder de pensar. Porque... como que eu vou falar? Porque é difícil falar sobre isso. Entenda, o que eu quero que você entenda é que a base do progresso da humanidade, ela é individual e coletiva, né? Quando a gente vai estudar a Santa Hildegard, que ela fala sobre o macrocosmo, que é a galáxia, né? Lugares que a gente não conhece, o microcosmo, que é aqui, por exemplo, esse escritório que eu tô sentada trabalhando, ele é um microcosmo, né? A cozinha desse apartamento é um microcosmo. Quando a gente consegue organizar esse microcosmo, e aí eu tô falando de organização física e organização mental, a gente impacta de forma positiva o macrocosmo, né? Então, se a gente está levando isso de um lugar muito pequeno para um lugar muito grande, que é a natureza, que é o universo todo, por que não a gente pensar também, fazer essa correspondência com o nosso plano mental? É óbvio que um plano de mente afeta um plano de outra mente, o plano da outra mente. O individual afeta o coletivo. E aí, se você quer acessar um determinado cenário, uma determinada mudança aí dentro da sua vida, você precisa entender que necessita acontecer uma harmonia dentro de você, dentro dos seus padrões de pensamento, uma harmonia individual, uma harmonia coletiva. Inclusive, a harmonia é uma virtude citada pela Santa Hildegard que a gente precisa praticar, principalmente quem está inscrito dentro do vício da desarmonia, que se eu não me engano é o número 30, e a gente precisa praticar isso cada vez mais, porque dessa forma a gente impacta nos nossos relacionamentos de forma positiva ou de forma negativa. E se a gente está pensando em prosperidade, em expansão, a gente está pensando em manter essa harmonia dentro da nossa mente para que isso impacte de forma positiva e o cenário seja esse aqui, por exemplo. E a gente está falando do esforço coletivo. E quando você para estudar um pouco o tema, você percebe que, você nota que existem técnicas, né, que a gente utiliza, que eu utilizo dentro da roda de mentalidade na CSC, por exemplo. Eu utilizo técnicas na minha vida e também na roda, né, lá com os alunos, pelo qual eu posso garantir, né, que eu vá ter um benefício, por exemplo, da vivência do outro, da experiência do outro. Então, uma pessoa que já viveu, já experimentou isso, né, que eu não posso experimentar ainda, mas eu posso ter acesso a isso através da correspondência do plano mental minha com a outra pessoa. Não sei se está muito enrolado para você entender isso, porque é difícil falar sobre isso. Você experimentasse as experiências, as vivências da mente do outro, né? Eu vou dar um exemplo católico aqui, prático, do que eu tô falando. Bom, a santos e santos, né? O Padre Pio, por exemplo, ele teve uma experiência tão profunda com o próprio Cristo, com a forma de inteligência do Cristo, com a mente do Cristo, estou falando isso de forma muito rasa, né? Que ele participou de toda a experiência do Cristo aqui na Terra, né? Então ele tinha todos os estigmas e fora outras coisas, ele conseguia fazer bilocação e etc. E a gente olha para aquilo e fala, nossa, que extraordinário, mas na verdade ele conseguiu ele conseguiu achar através da vocação, da oração, de toda a caminhada dele dentro, enfim, do que ele deveria fazer. Ele conseguiu acessar essa chave através, claro, né, do Espírito Santo, etc e tal,
para conseguir acessar a mente do Criador. Acontece no caso desse, né, que eu tô falando de um caso extraordinário. A gente vai trazer isso para nossa realidade. Tem ninguém extraordinário aqui que eu saiba. Então, gente, o que acontece, né? A aliança, ela pode acontecer com duas ou mais mentes que estejam em perfeita harmonia, né? Então, a gente precisa estar em harmonia com a outra mente. As mentes, elas precisam ter o mesmo objetivo, né? Elas têm ali dentro dela as mesmas ambições, os mesmos objetivos definidos para que elas se fundam. E essa fundação, ela traz muita criatividade, né? Ela consegue equilibrar mais o estado mental, aumenta a nossa percepção, nossa inspiração e também o nosso grau de fé. Então isso é muito benéfico, essa técnica é benéfica, por exemplo, principalmente nos relacionamentos amorosos, no casamento, né? E algumas amizades também muito próximas. Porque às vezes a gente está caminhando ali pelo mesmo objetivo, e o que eu mais vejo aqui são pessoas reclamando que o relacionamento não está caminhando pelo mesmo objetivo, que um está para um lado, o outro está para o outro. Porque não aprende, não sabe fazer essas técnicas de mastermind. Quando você entende que o cérebro ele nada mais é como se ele fosse um rádio, né? Uma estação transmissora e receptora de vibrações de pensamento. É isso que o cérebro é também. E é isso que eu estimulo com você e comigo, claro, dentro da técnica da roda, né? Eu estimulo a ação do pensamento. E dessa forma a gente estimula também a intuição, tanto que tem uma roda de intuição na CSC. E quando a gente pratica isso, quando a gente coloca essa técnica de forma automática mesmo no nosso dia a dia, a gente consegue ter mais alianças comerciais, né? A gente consegue ter mais prosperidade profissional, prosperidade dentro do relacionamento, a gente consegue cultivar uma vida interior de forma mais prática, né? Uma forma mais aplicada, a gente consegue equilibrar, estimular a nossa espiritualidade, né? A gente consegue alinhar isso melhor com o fluxo, por exemplo, da inteligência de Deus. Acontece, por exemplo, o milagre, né? Ele acontece através da conexão da nossa mente, consciente e subconsciente, e pela misericórdia divina, o milagre simplesmente acontece. A gente vê milagres às vezes, né? Às vezes acontecendo, né? Algumas doenças incuráveis, que alguma coisa aconteceu e no dia seguinte ela curou. Então, existe essa conexão também da nossa mente com um plano mais sutil, com um plano divino. Pegar, né, essas técnicas, esses fundamentos e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, para a gente melhorar os nossos relacionamentos, para a gente melhorar a nossa forma de comportar, para a gente conseguir acessar um objetivo que talvez ele seria inalcançável na nossa vida em algum momento. Eu estava sentada ali pensando nisso, eu falei, gente, quando que eu ia estar numa cobertura de frente para praia? Entende? E é claro que eu não consegui obter êxito sozinha, né? Existe uma harmonia de esforços entre mim, entre as pessoas que eu me relaciono, entre, né, no meu trabalho, entre eu e meu marido, e etc, etc. Então, às vezes, você vê também alguns negócios dando muito certo de casais, né, de marido e mulher. Por quê? Porque essas mentes, elas se fluem. Também, por exemplo, né, isso acontece, por exemplo, no futebol. Né? Quando o time ganha, não dá para ganhar sempre, não dá para vencer sempre, mas quando o time ganha, você vê que existia uma harmonia ali, inclusive entre todas as hierarquias do time de futebol, da pessoa que está sentada lá na reserva, da pessoa que está jogando, enfim, das pessoas com outras hierarquias. E aí, às vezes você olha para países, para lugares que você vê que nunca dá certo, né? Por exemplo, agora acabei de ver que teve um terremoto lá na Síria, na Turquia. Recentemente eu indiquei um filme aqui que se chama As Nadadoras, né, que conta um pouco a história da Turquia. Tu olha para aquilo, aquele negócio ainda acontece até hoje. E como que vai dar certo? É claro que o plano mental coletivo auxilia a natureza a responder dessa forma com o terremoto. E aí não dá para contestar. Isso é um princípio que existe no universo, é uma lei, né? É como se fosse uma lei cósmica. Isso não é uma propriedade das pessoas mais poderosas, dos mais ricos, não é exclusivo. Isso é um meio que quando você começa a observar, às vezes você até pratica isso aí de forma intuitiva sem saber. Para quê? Para alcançar fins desejados. Então as pessoas mais humildes, elas podem também, inclusive mesmo sem ter muito conhecimento intelectual, mas tendo muita sabedoria, elas podem se beneficiar desse princípio, né? Formando ali uma aliança harmoniosa com outras pessoas que já praticam. Então a gente consegue, por exemplo, entender isso dentro da minha religião, quando a gente vai pedir a intercessão de um pedido a um santo. O que a gente está fazendo? A gente está se conectando com a mente, com aquele plano sutil daquela pessoa para que ela interceda no nosso pedido até Deus.
Você tá lá, eu tô falando católico, né? Quando você tá lá rezando o credo, você fala, eu creio na comunhão dos santos. Então, você crê nisso. E eu falei de fé aqui, né? Que você precisa acreditar que isso acontece. Então, você precisa entender que é possível unir as qualidades espirituais da nossa alma, né? Então, eu consigo unir as qualidades espirituais da minha alma com Santa Hildegarda, conversando com ela diariamente, né? E aí vamos trazer para o mundo físico com meu marido. Eu consigo fazer alianças com ele através da minha mentalidade, juntando com a mentalidade dele, até a gente conseguir alcançar um objetivo. Só que a responsabilidade do uso correto dessa técnica, ela tem que ser sua. E é isso tudo, né, para falar o que eu estava pensando, sentada ali, agora que eu dei um pit stop aqui no meu trabalho e estava ali olhando o mar, ouvindo o barulho das ondas, enfim, vendo toda essa paisagem abundante que a gente fica olhando lá para o mar e não tem fim, né? Tem uma linha ali e não acaba, e ele se junta com o céu e parece que é tudo um cenário só. Então, gente, a gente não pode ter medo de desejar grande quando a gente tomar, por exemplo, uma decisão pelo nosso objetivo, sabe por quê? Não há limitação no universo. A natureza, ela se junta dessa forma aqui que eu tô vendo no meu visual e ela é muito abundante. Então, não pode existir limitação dentro. Pode existir limitação no seu cenário, tá? Agora, nesse momento. Mas na sua mente não pode existir limitação, porque tu cai numa mente escassa. Uma pessoa que costuma ter a mentalidade bem-sucedida, né? E aí que eu nem tô falando de dinheiro, que eu tô falando de tudo, né? De todas as áreas da vida. Uma pessoa que costuma ter uma mentalidade bem-sucedida, ela não negocia com a vida em troca de pobreza, tá? Porque ela não tem essa mente escassa, mesmo que ela viva ainda no sistema pobre, né? Dentro da região dela, enfim, não sei. Só que o que eu quero que você saiba, que você entenda quando eu falo de universo ilimitado, esse poder de pensar, de fazer essas conexões através da intuição, de você com os anjos da guarda, de você com o seu santo de devoção, de você diretamente com Cristo, ela está disponível para todo mundo. Só que os segredos desse poder são entendidos, é entendido por poucos, né? E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que, nossa, quanta coisa a gente poderia saber, só que poucas pessoas entendem por conta das crenças limitantes. E a importância de se fazer silêncio, de estar em oração ao longo do dia. Orai e vigiai, não é isso? Para tudo isso fazer acontecer, existem passos que a gente precisa seguir. Então, por exemplo, quando eu falei do Padre Pio, ele seguia passos lá dentro do trabalho dele, enquanto padre, né? Para ele fazer aquilo tudo que aconteceu na vida dele, todas aquelas experiências místicas dele acontecer. A própria Santa Hildegarda, né? Voltando, indo lá pro século XII, ela seguia passos, né? Ela não ficava ali aleatoriamente pensando o que ela deveria pensar e é isso. Não, ela seguia passos. É assim que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai seguir uma ordem aí monástica, né? E aí, além disso, a gente precisa estar preparado para as oportunidades, quando elas batem a nossa porta, quando elas aparecem. Então, essa oportunidade aqui apareceu de forma repentina, eu falei, cara, é agora, vamos viver essa experiência, mesmo que não seja a longo prazo. Ela tem que estar alinhada para você não sentir inveja, por exemplo, dos seus superiores. O que você precisa sentir, né? Sentir que você quer aprender com eles, entender como, né? Como que essa pessoa, dona desse espaço, chegou até aqui, né? Eu não preciso conhecer ela, mas estando aqui eu consigo talvez entender de forma mais rápida como que ela faz. Como que Santa Hildegarda conseguiu fazer todo aquele trabalho sem se enrolar no século XII, sem papel, sem caneta, sem Google, sem enciclopédias, né? Como? Eu fui lá em Bingen, cara, eu vi a magnitude que foi tudo aquilo que aquela mulher fez no ano 1000. Como que aquela mulher chegou àquilo tudo? Eu fui lá em Bingen, eu fiquei perto de tudo que ela escreveu, que ela fez. Né, o museu dela conta toda a história dela, assim, é bizarro, eu fiquei lá refletindo, né, e aí surgiu a comunidade Saúde Conectada. E aí o que eu quero te falar, né, que eu tô aqui, que eu fui pra Bingen, etc. O que eu quero que você entenda é que a mente, ela precisa se alimentar constantemente do estoque de outras mentes, senão ela se atrofia. Por isso que o processo de repetição na roda de mentalidade da CSC,
aqui estudar, tá sempre lendo, entender sobre a natureza, como que ela funciona, porque ela fala muito com a gente, entender o que o nosso corpo tá dando de recado, o que tá inflamado agora, qual é o recado que ele está me dando agora. Estudar isso, né, para você ter mais sabedoria, para você ter mais clareza na hora de tomar a sua decisão, né? Experimentar antes de você tomar uma decisão é muito importante, porque os relacionamentos, eles se beneficiam desse mastermind, né? Alinhado a toda essa questão dessa junção de mentes, que elas se combinem e tentem chegar ao objetivo que cada uma tem, e o objetivo de todos, de nós, da humanidade, deveria ser um só, tá? Mas a gente precisa também da fé, que é uma habilidade, né? Ter uma mente mais organizada pela nossa autodisciplina. Então, como surgiu isso aqui na minha cabeça agora, eu fiz umas anotações que eu falei, gente, eu tenho que conversar com eles sobre isso, porque às vezes a pessoa, ela não entende, né? Ela tá ali no automático, ela vê as coisas acontecendo, ela lê lá sobre a vida dos santos, que eu dei aqui exemplos, ela vê acontecendo isso na própria vida dela, mas ela não consegue entender, porque ela ainda não teve o conhecimento, e como eu estou tendo, tô aqui falando pra você. Se fizer sentido, leva isso pra tua vida.